Olá, paz do Senhor, tudo bem? Bom dia. Aqui neste domingo, dia 24 de maio de 2020, eu sou o pastor Davi Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus Campinas, Madureira, nosso bispo Oídio José do Carmo. E mais uma vez eu venho aqui trazer um estudo da Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical. E a nossa revista é da editora Betel. E nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Salmos, onde fala sobre uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Amém? E hoje nós vamos tratar da lição número 8, onde fala sobre apresentando ao Senhor nossos questionamentos. E nós estamos vivendo um momento em nossa sociedade, em nossa história, onde o homem ele questiona a Deus. E como tem questionado? E hoje nós vamos aprender aqui em mais dois salmos sobre essa questão do questionamento. Então a nossa revista ela vai tratar muito bem sobre esse tema, que fala muito sobre emoção. E nós vamos estudar aqui um pouco sobre a questão da inteligência emocional. Os psicólogos, coaches têm tratado isto nos últimos dias sobre a emoção. Amém? Então, o texto de referência, ele está em dois salmos. Salmo 73, que vai ser um versículo, e o Salmo 77, que nós vamos ler agora, o texto de referência dessa lição de hoje. No Salmo 73, versículo 1, ele fala assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. E ele dá sequência, então, no Salmo 77, e fala assim, a partir do versículo 3. Lembrava-me, Deus, e me perturbei, queixava-me, e meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Amém? Então esse é o nosso texto de referência. É um salmo de Asaf. E nós vamos ver daqui a pouco quem foi esse servo do Senhor, Asaf. No texto áureo, a lição traz sobre, no Salmo 73, versículo 28, eu vou ler esse texto áureo agora, e no final também quero fazer uma reflexão. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Então, para iniciar nossa lição hoje, no texto áureo, e apresentando ao Senhor nossos questionamentos, eu quero te convidar esta manhã, meu irmão, minha irmã, caro ouvinte, aí do nosso canal do YouTube, que está ouvindo pelas redes sociais. O que você tem de questionamento? O que você tem de dúvida, de angústia em sua alma? Essa manhã nós vamos aprender sobre isso. Amém? Na verdade aplicada, fala assim: como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas. Eu quero te mostrar nessa manhã, meu querido, minha querida, que você foi escolhido. Deus escolheu você. Ele quis que você estivesse aqui na terra. Então ele fala para mim e para você essa manhã, como filhos dele, podemos apresentar a nosso Pai Celestial
os nossos temores e nossas angústias e incertezas. Eu não sei o que você tem passado ou está passando nestes dias. Dias de preocupações, de angústias, devido a esse mal que é o coronavírus. Mas eu quero te dizer que Deus está cuidando de mim e de você. Amém? Nos tópicos dessa lição, são 3 tópicos, nós vamos estudar o conflito existencial de Asaf. Falar sobre a bondade de Deus e resistindo à tentação, resistindo à inveja. No tópico 2, vencendo o sentimento da inveja. Ele entrou no santuário, permitiu ser restaurado por Deus. A prosperidade dos ímpios é temporária. E no tópico 3, nós vamos finalizar falando sobre clamando em meio à angústia. Nós vamos aprender então a clamar. O grito do aflito, os sintomas da aflição e restabelecendo a fé. Amém? Na introdução da nossa lição hoje, então, os Salmos 73 e 77 muito contribuem para as nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Eles também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanecem com os seus em todo o tempo. Deus é contigo em todo momento. Amém. Então, eu quero te dizer que vamos falar um pouquinho agora sobre quem é esse Asaf. 12 são, os salmos escritos por Asaf, que é o Salmo 50, e ele escreveu também do Salmo 73 a 83. Foram compostos nos territórios ao norte de Israel durante os tempos bíblicos, após mais ou menos o ano 722 a.C. E quem foi Asaf? Asaf foi um levita, descendente da tribo de Levi, que servia diante da Arca da Aliança, onde foi constituído líder dos levitas por Davi, o grande rei Davi. Então, Asaf foi um músico privilegiado, pois teve a honra de experimentar a glória de Deus. Sim, Asaf era um dos músicos que estava na inauguração do Templo de Salomão. E Asaf também, a história diz que ele foi também como um profeta de Deus. Ele recebia muitas revelações e passava para o povo. Asaf foi um grande líder também, além de ser levita, músico, ele foi um grande levita e a sua família, foi a família que tomou conta ali de toda a parte das músicas ali no reinado de Davi. Então, Asaf, ele chegou a liderar 4.000 músicos, tanto que era a responsabilidade e conhecimento dentro da questão musical. Amém? E esse Asaf, então, por ser um homem de Deus, um levita de Deus, ele tem esse privilégio também de ser considerado também um grande revelador da palavra. E ele, então, ele escreve, o Salmo 50 e o Salmo 73 a 83. Amém? Partindo, então, aqui para o item 1, vamos ver o conflito existencial de Asaf. Essa questão do questionamento. Por que Asaf começa a questionar a Deus? Então, o Salmo 73, ele registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo de sua existência. Passando por Jó, lá, em Jó 21, 7, 15. Passando também por Jeremias, capítulo 12, versículo 2. Chegando até aos nossos dias. Amém? Então, Asaf, ele questionava, ele via tudo, e por que o ímpio, ele perguntava, por que o ímpio parece ser mais próspero que o justo? Era a grande dúvida, era grande questionamento de Asaf. Ele via os ímpios prosperar, então ele perguntava a Deus. E o Salmo 73 trata dos conflitos existenciais relacionados à fé, então.
Principalmente, Asaf tinha isso. E eu te pergunto então, será que compensa viver os valores cristãos? Asaf perguntava para Deus, será que compensa viver em santidade? Porque o ímpio prospera e às vezes a gente que é cristão não prospera. Mas vamos ver isso agora. Então, Asaf, ele via que o que ele tinha que procurar como servo de Deus é ver a bondade de Deus. E a primeira reflexão realizada pelo salmista consiste, então, ver a bondade de Deus. Verdadeiramente, ele sabia, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. É no Salmo 73, versículo 1, fala isso. Então, Asaf, ele mostra para mim e para você que, com a bondade de Deus, na mente de Asaf, passaram muitos pensamentos e questionamentos, mas verdadeiramente ele sabia que bom é Deus. Amém? E o apóstolo Paulo também, e o apóstolo Pedro, escreveram sobre a bondade de Deus na Bíblia. Vejamos o que fala então sobre a questão da bondade de Deus. Ou desprezarás tu as riquezas da tua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te releva ao arrependimento? Romanos 2, 4. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, 1 Pedro 2, 3. Então, o apóstolo Paulo e Pedro, eles escreveram sobre a bondade de Deus. Amém? E a maior demonstração da bondade de Deus foi enviar ao mundo seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Então, nós vamos aprender com Asaf. Aprendemos aqui com Paulo e Pedro. E agora, que a grande bondade de Deus foi enviar Jesus para nos salvar. E a Bíblia fala lá em Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? E o salmista ressalta que um dos atributos morais de Deus é a bondade. Strong ensina: a bondade é o princípio eterno da natureza de Deus que o leva a comunicar sua própria vida e bênção aos que são semelhantes a ele no caráter moral. Bondade, portanto, é quase idêntico ao amor da complacência. Amém? Então, Asaf, ele vê que está sendo tentado. Ele vê que o inimigo está tentando quando ele olha essa questão que o ímpio se prospera. E ele então, no item 1.2, ele vai então resistir à tentação. Após refletir então sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta e expressa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Ou seja, Asaf olhando para o bem dos ímpios, para a prosperidade dos ímpios, ele imaginava, né, que ele estava sendo esquecido. E ele quase se desviou com isso. Então, sua fé, por um momento, abalou-se. E eu e você temos isso também, sentimos abalados. Quase cedeu aos cantos da tentação, esquecendo-se da bondade de Deus. É necessário, então, guardar nosso coração, né, nossos corações e mentes. Porque hoje nós somos envolvidos com poder, com sexo, com dinheiro. São propostas, né? Propostas são apresentadas todos os dias para mim e para você, com a única finalidade de, né, desviar o ser humano do caminho do Senhor e induzi-lo ao pecado. Assim aconteceu com Asaf. Assim acontece comigo e com você todos os dias. A tentação está à nossa porta. Amém? Outro item que nós precisamos tomar cuidado, que é o item 1.3, que aconteceu com Asaf e acontece comigo e com você, é sobre a inveja. Vamos ver isso aqui. Vamos ver o que a inveja faz. O salmista declara que foi, então, tomado por inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Quantas vezes nós somos tomados por inveja para ver a prosperidade do meu vizinho, de um colega de trabalho, um irmão na igreja? Nós achamos que, né, que a grama do ímpio é mais bonita que a minha grama. Nós olhamos para a grama do ímpio e falamos: nossa, a grama do ímpio está mais verde que a minha.
olhamos a grama do ímpio e achamos mais bonita que a nossa. Tudo do ímpio parece que é mais bonito que o nosso. Amém? Então, essa questão de inveja, esse espírito de inveja maligno, ao analisar as circunstâncias que estavam diante dos seus olhos, sua fé foi abalada. Assim Asaf, ele olha as riquezas e a saúde dos ímpios, mas ele não olha para a sua. Amém? E nós estamos vendo então que essas aparências enganam. Então, precisamos tomar cuidado. Atenção, Cuidado, não olhar apenas para os ornamentos externos. Amém? Nós precisamos olhar para o Senhor. A inveja, então, ela é perigosa. Nós precisamos tomar cuidado com a inveja. E na igreja de Corinto também, aqui fala na lição que lá na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo fala que havia vários problemas decorrentes da inveja. Ali em 1 Coríntios 3 fala também, dá um exemplo sobre inveja. A inveja pode levar à prática de diversas atrocidades. Provérbio 14:30 fala sobre isso. E segundo o comentário bíblico de Matthew Henry, um espírito de cura, constituído de amor e mansidão, e uma disposição sincera, amistosa e alegre, é a vida da carne, e contribui para a boa constituição do corpo. Um espírito irritadíssimo, invejoso, descontente, é a sua própria punição. Ele consome a carne, alimentando-se do ânimo animal, empalidece a aparência e ao apodrecimento dos ossos. É preciso ter cuidado com o que a ira pode causar. Então, a partir do conflito de Asaf, pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo de sua existência, traz para nós hoje rever, tomar cuidado com a tentação, com a inveja. Amém? No item 2, nós vamos aprender aqui com Asaf, vencendo o sentimento de inveja. Enquanto uns questionam o valor da santificação, outros querem usá-lo como moeda de troca. A pessoa põe assim: Deus, eu te agradeço por não ser como outros ladrões, desonestos, adúlteros. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo. Outro é mais humilde. Meu Deus, tenha compaixão de mim que sou pecador. Amém? Então, Asaf, ele se humilha na presença do Senhor. Ele vê esse sentimento de inveja. E ele pensa, o que eu tenho que fazer? Eu preciso vencer o sentimento de inveja. Então o salmista estava perturbado, Até que ele vê que precisava buscar a Deus. E ele entra no santuário. A partir do momento que eu e você entramos no santuário, Aqui fala que Asaf entrou no santuário. Ele foca, Ele foca seus olhos em Deus. Então percebeu que o relacionamento com Deus vai muito além daquilo que ele imaginava. Oh, aleluia! Então quando ele entra no santuário, ele deixa de focar os seus olhos nas supostas prosperidade dos ímpios e foca os seus olhos em Deus. Então, querido, deixe de olhar a prosperidade do seu próximo, do seu vizinho, do seu irmão, Foque em Deus. Amém? E aqui então, Frank Derek Kidner, o inglês, e fala que o primeiro passo para a iluminação não era mental, e sim moral. Ouvirá-se contra egoísmo e autocompaixão que se revela no versículo 3 e 13, para então lembrar-se das responsabilidades e lealdades básicas. O escritor ainda não tinha a mínima ideia de alguma resposta, mas esta própria mudança de atenção era de si mesmo uma libertação. Depois da fixação de sua atenção numa única parte do cenário, a saber, nós mundanos. Oh, aleluia, hein? Então, partindo aqui para o item 2.2, Deus então, fez com que permitiu ser restaurado por Deus. Asaf, ele entra no santuário e agora ele permite ser restaurado por Deus. Ao entrar no santuário,
Asaf reconheceu que precisava de um conserto com o Senhor. Era preciso reavivar a fé. Era preciso renovar a aliança. As lutas pelas quais passamos, as frustrações que temos, podem nos levar à descrença, à desesperança. Vários homens de Deus precisaram passar pelo caminho da restauração. Seja porque pecaram, a exemplo de Davi, né? Seja porque ao enfrentar o desafio, experimentaram fraqueza e desânimo, assim como Elias. Amém? Então, tal qual Asaf, em muitos momentos da nossa vida precisamos ser restaurados pelo Senhor, precisamos buscar ao Senhor. Amém? Então, ele olhava a prosperidade dos ímpios, e aqui fala que a prosperidade dos ímpios, ela é temporária. Somente após entrar no santuário é que Asaf percebeu que a prosperidade dos ímpios é temporária. É temporária, querido. E ele pergunta aqui, né, tem várias questões que ele fala. Cadê o império babilônico do poderoso rei Nabucodonosor? Foi temporário. O império persa foi temporário. O império grego foi temporário. O império romano foi temporário. A posição e a soberba e as riquezas ocupadas pelos ímpios são precárias. Elas não subsistem à ação de Deus. Amém? Então, agora partindo aqui para o item 3, clamando em meia angústia. Aqui é a saída, querido, para mim e para você. Eu não sei o que você tem passado neste momento, né, isolado em casa, mas com essa lição de hoje, desse tema de nossos questionamentos, onde nós estamos apresentando ao Senhor nossos questionamentos, nossas dúvidas, a saída, o remédio, a receita é clamando em meio à angústia. E o Salmo 77 trata então do clamor da alma angustiada. Muitas vezes preferimos falar das alegrias, das festas e das realizações, do que alertar sobre a temporalidade delas. Mas eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é preciso estar preparado para enfrentar todas as estações da vida. Temos muitos desafios na vida. Amém? Então, no item 3.1, aqui ele fala sobre o grito do aflito. O início do Salmo 77 marcado por um grito de aflição. E eu não sei como é que você está, mas eu quero então desafiar você esta manhã. Abra seu coração, abra sua boca, clame ao Senhor, um grito de aflito. E aqui, Asaf fala então, clamei a Deus com a minha voz. E Deus, ó Deus, levantei a minha voz. E Ele inclinou para mim os ouvidos. Se você clamar a Deus esta manhã, Ele vai te ouvir. Amém. Asaf relata o seu estado de angústia e a ação de buscar ao Senhor. Ele fala então, no dia da minha angústia busquei o Senhor. A minha mão se estendeu de noite, não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Mas então eu te falo essa manhã, clame ao Senhor. E aqui ele nos ensina duas ações, duas lições que aprendemos com o Salmo 77, a saber. Primeiro ele fala sobre que a angústia pode atingir qualquer ser humano. Pode atingir até criança, pode atingir o rico, o pobre, mas ninguém está livre, imune às dores da alma. Essa dor na alma, ela pode vir para qualquer um. Amém? E ele fala também que nunca deixemos de apresentar nossas aflições ao Senhor em oração. Apresente sua dor, sua angústia ao Senhor em oração. Clame a Ele em oração. Amém? E, de acordo com Charles Spurgeon, ele faz um comentário que Asaf não recorreu aos homens. Amém? Mas ao Senhor. Foi para ele, não com palavras estudadas, imponentes e formais, mas com um clamor, um grito, que é a expressão natural, genuína e sincera de dor. Usou também a voz. Ainda que a expressão vocal não seja necessária para a vida de oração, é muitas vezes arrancada de nós pelo impulso dos nossos desejos. A alma às vezes sente-se compelida a usar a voz,
por onde dá vazão, livre agonia. E aqui, no livro de Romanos, ele fala, né, que o Espírito Santo, ele nos assiste em nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, querido. Se você não está dando conta de abrir a boca, clama ao Senhor. Amém? Que Ele vai te ajudar. Então, aqui o Salmo 77, ele fala que não quer, né? Relata os diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. Asaf não quer ser consolado. A angústia era muito profunda, a alma de Asaf recusava o consolo. Ele não tinha palavras, ausência de palavras, sem palavras para expressar sua dor. E ele estava se sentindo rejeitado por Deus. Asaf estava se sentindo abandonado por Deus. Amém? Mas no Salmo, agora no Salmo 77, versículo 10, no item 3.3, ele vai falar sobre restabelecendo a fé. E aqui para a gente partir para o final dessa lição. Ele fala, e eu disse, isso é enfermidade minha. O salmista reconhece que a angústia que estava passando tratava-se de uma enfermidade da alma. Mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. O salmista começa a lembrar e meditar nas obras do Altíssimo. A partir do momento que passou a olhar para os feitos do Senhor, a sua fé foi restabelecida. E assim, como Asaf, eu quero convidar você essa manhã, que nós precisamos restabelecer a nossa fé. Amém? Segundo o comentário bíblico, Matthew Henry, é importante perseverarmos no modo correto de fortalecermos a nossa fé. Mesmo que ele não se mostre efetivo no primeiro momento, lembrar-me-ei certamente que me lembrarei daquilo que Deus fez pelo seu povo no passado, até que identifique boas lições que me sirvam para essa situação tenebrosa que vivo no momento. Então, o Salmo 77, querido, é o clamor de uma alma angustiada, pois ele relata, né, diversos sintomas de angústia sofrida por Asaf. Para restabelecer a fé, é preciso deixar de meditar nas tristezas e meditar nas ações do Criador. Eu quero convidar então nessa manhã para concluir essa lição, né? Mesmo sendo discípulos de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro. Fala, Senhor, me molda. Em 2 Coríntios 4 vai falar sobre isso. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar. Eu quero convidar essa manhã então, que você coloque a sua vida, os seus questionamentos na presença do Senhor. Que você faça igual a Asaf, entre no santuário, se reconheça suas fraquezas e reconheça que o Senhor é bom. Amém? Deus te abençoe então. Eu quero orar por você essa manhã. E que o Espírito Santo possa vir te consolar e te ajudar. Que o Espírito Santo possa vir te ajudar neste momento de angústia, de dúvida, de questionamento. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, eu te louvo, Senhor, por esta manhã, por essa lição, que nós aprendemos aqui com Asaf, a reconhecer que Tu é nosso Deus Todo-Poderoso, a reconhecer nossas fraquezas, a reconhecer nossas limitações. Que o Senhor possa tirar todo espírito maligno de inveja, Pai, dos Teus servos essa manhã. Pai, que Seus servos possam reconhecer que Tu é o Deus bondoso que cuida de nós. Que eles possam, Senhor, entrar no santuário, orar, agradecer e saber pedir e clamar. Que eles possam clamar essa manhã que Tu é o Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, que nos ajuda, que nos cura, que liberta, restaura, tira toda doença da alma, cuida da nossa inteligência emocional nesse momento difícil, nessa pandemia, Senhor. O Senhor possa tirar todo o medo, toda a angústia de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está ouvindo esta lição, meu Pai. Visita cada um poderosamente, visita cada casa, Senhor, o trabalho de cada um. Visita as pessoas, Senhor, que precisam sair à rua, Senhor. Que nós estamos vivendo nesse isolamento, mas muitas pessoas precisam trabalhar. Cuida e protege de cada uma, Senhor. E que nessa manhã nós possamos aprender mais, entregar nossa vida a Ti. E que nós possamos ser vasos moldados em Tuas mãos, Senhor. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? E você, então, que aprendeu
nessa lição maravilhosa, a render ao Senhor. Eu quero te convidar então a dar um like. Dá um like aí na nossa lição, no nosso canal aí no YouTube. Eu quero te convidar também, depois que você dá um like, compartilhe essa mensagem. Eu sei que tem muita gente precisando hoje dessa mensagem, precisando de uma mensagem de consolo, de conforto para a parte de Deus. Eu quero te convidar então a compartilhe com seus familiares, com seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Lembra de uma pessoa que está angustiada, que está depressiva? Compartilhe essa mensagem. Deus vai ajudá-la, Deus vai libertá-la. Amém? Compartilhe. Quero te pedir também para inscrever no meu canal no YouTube. Inscreva, me ajude a transformar vidas. Vai aí no sininho aí, toque aí o sininho, inscreva no meu canal e compartilhe também. Vamos ajudar a transformar as vidas. Este canal foi feito para isso, para ajudar vidas que estão aí precisando de cura e de libertação. Amém? Eu quero então deixar também meu WhatsApp, que é 62 981 13 1964. 62 981 13 1964. Caso você queira uma palavra, uma oração, um aconselhamento, pode me ligar. Eu sou o pastor Davi Oliveira, estou à sua disposição. Obrigado, fique com Deus e até a próxima lição. Graça e paz.